Tribunal de Contas do Estado instaurou um procedimento para definir a fiscalização que será feita pelo órgão sobre as chamadas emendas PIX. O levantamento da Transparência Brasil aponta que somente em 2023 mais de 360 milhões de reais foram destinados por deputados e senadores para municípios do Paraná. Essas transferências especiais são destinadas pelos deputados diretamente para o caixa de estados e também de municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênios, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal. Por conta dessa facilidade, esse repasse de verbas federais indicadas por deputados e senadores recebeu o nome de emendas PIX. E agora o Tribunal de Contas do Estado vai definir de que forma vai fiscalizar esses recursos que chegaram, por exemplo, ao Paraná. A repórter Simone Giacometti conversou sobre o assunto com o Fernando Guimarães, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, com também a Mariana Atogi, que é a diretora de Transparência do Brasil, e também com o Edmar Santos, da Associação dos Municípios do Paraná. Vamos acompanhar a reportagem. Neste ano, o valor destinado aos municípios paranaenses por meio das emendas especiais cresceu 6 vezes no comparativo com 2020, quando esse tipo de transferência começou a ser feita. Com base no ano passado, o aumento foi de 75%. Os repasses feitos por senadores e deputados federais passarão pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que já instaurou um processo interno para definir como será feito esse controle lá na ponta final, nos municípios. De acordo com o presidente do TCE, em breve esses dados estarão abertos para consulta. Nós vamos aprimorar esses mecanismos para ter informações e, se possível, a gente acompanhar desde o início. E depois ter o fechamento, quando exaurir o recurso, se foi aplicado de acordo com as finalidades públicas, né? Que não são definidas, infelizmente, na emenda, são definidas pelo gestor. Então essa é a grande dificuldade, né? Um levantamento feito pela ONG Transparência Brasil revelou que em 2023, mais de 364 milhões de reais serão distribuídos por senadores e deputados federais do Paraná a 322 municípios do estado, por meio da emenda PIX, que é uma transferência de dinheiro feita direto da União para os estados. A indicação onde essa verba deve ser usada é feita pelo parlamentar. O ponto não é se elas são legais ou não. É justamente o fato de que elas têm pouca transparência. Então a gente tem uma questão de que a gente não sabe muito bem para onde que elas são destinadas no momento em que as emendas são apresentadas. A gente só fica sabendo para onde, para que cidades ou para que estado que vai esse dinheiro na hora que ele é empenhado, ou seja, na hora que já está feita a reserva do dinheiro, ele já está pronto para sair do cofre público. E a gente também não tem como rastrear todos os centavos que são distribuídos por meio dessa emenda. A Associação dos Municípios do Paraná esclarece que não há nenhuma irregularidade no recebimento dessas verbas. Caberá a cada gestor municipal prestar contas e dar transparência ao uso das emendas PIX. A emenda de transferência ela é legal e de maneira transparente. E no qual a Associação dos Municípios, os prefeitos do Paraná, nós temos trabalhado para que isso seja ampliado, até porque essas emendas de transferência direta, ela permite maior agilidade, a gente consegue definir com mais rapidez as obras, né, como também investimento. Dos 399 municípios do estado, 77 ficaram fora da lista dos parlamentares para 2023 e não vão receber nenhum centavo das emendas PIX. Já a cidade que mais vai ter dinheiro em caixa será Bituruna, com quase 19 milhões e meio de reais destinados pelo ex-deputado federal Valdir Rossoni, do PSDB, e que é pai do atual prefeito da cidade, o Rodrigo Rossoni, também tucano. Francisco Beltrão está em segundo lugar no ranking das verbas, com mais de 7 milhões e 600 mil reais. Na sequência vem a cidade de dois vizinhos, Ibiporã e também Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, com 4 milhões e 650 mil reais. Vamos lá, entender primeiro, por que é emenda PIX? Porque é isso mesmo, é um PIX que cai na conta do município, o prefeito não precisa ter projeto, não precisa ter aprovação prévia, não precisa dizer onde vai gastar o dinheiro. O dinheiro vai cair na conta e da conta ele vai definir se vai fazer lombada, se vai asfaltar a rua, se vai construir casa popular, se vai pagar melhor servidor público municipal, enfim, ele vai decidir o que fazer. É um dinheiro
que eles brincam na política, que é sem carimbo, não tem rubrica. Então ele vai gastar como quiser. E a divisão desse dinheiro chama atenção. Na teoria, as emendas parlamentares não são ruins. Não. Você descentraliza o orçamento, né, e pede ali a deputados, a senadores, a vereadores que indiquem como gastar o dinheiro, já que eles vêm das bases e eles sabem os detalhes das comunidades. Na teoria, isso é bom. Vamos pensar junto aqui. Eu prefiro que alguém que conheça a minha região ajude a gastar o dinheiro público, né, no caso onde é necessário, do que alguém que está num ar-condicionado em alguma capital. O problema é que no Brasil as coisas não funcionam como deveriam. Esse negócio de Bitoruna é uma vergonha. É uma vergonha, com todo o respeito a Bitoruna. Com todo o respeito a Bitoruna. Mas é uma cidade de 15 mil habitantes. Vai receber 19,4 milhões de reais. Sabe quem que vai receber igual a Bitoruna no Brasil? São Paulo. São Paulo, a maior cidade da América Latina. Tem o mesmo valor em emendas PIX do que Bitoruna, porque houve uma decisão pessoal, e é uma decisão pessoal, não é coletiva, do então deputado Valdir Rossoni, de colocar todo o dinheiro que ele poderia indicar na cidade, que o filho dele é prefeito. Então, pare para pensar como as coisas são equivocadas. Eles transformam parte da classe política consegue transformar uma coisa que é boa na essência apenas para benefício próprio, ou da própria família, ou do próprio curral eleitoral, como queiram fazer a leitura. 19 milhões é o mesmo que São Paulo recebeu. Né? É um absurdo. Será que outras cidades do Paraná não têm demandas? Aí você pega, Bia, Pedroso, Paranaguá, que foi a cidade que menos recebeu emendas. Enquanto Bitoruna recebeu 19 milhões, Paranaguá recebeu 100 mil reais. Bitoruna tem 15 mil habitantes, Paranaguá tem quase 150 mil. E aí? É isso. É o modo de para a classe política agir. É uma vergonha. É uma vergonha que o orçamento público seja tratado como se pertencesse a alguns parlamentares. Veja, o Mark trouxe aqui, contextualizou a importância da descentralização orçamentária promovida ali pelas emendas parlamentares. Ele está certo. Agora, o que está errado é quem pega instrumento bom e transforma em jabuti, transforma em, patifaria. Eu ia usar outra palavra aqui, mas a gente sabe que daria problema. Então, que pega uma coisa boa e transforma numa coisa ruim. Porque é isso, você precisa de controle, você precisa, no mínimo, estabelecer critérios para poder justificar esses investimentos. Não faz sentido nenhum que esse tipo de prática permaneça. Mais até do que talvez essa investigação do Tribunal de Contas do Estado, que é importante. Nós precisamos rever o regramento para estabelecer isso. E não adianta ninguém falar, olha, no atual governo a coisa mudou. Não mudou. Não mudou. Porque é isso. Falam que vão mudar antes de assumir o poder. Assumem o poder, mantêm as mesmas práticas, porque além de tudo isso, dessas emendas PIX, você tem uma série de outros investimentos que servem ali para comprar apoio político com dinheiro público. Então tudo isso é uma vergonha. A gente precisa readequar a forma como o orçamento é distribuído, até porque se a gente sonha em ter uma carga tributária menor, a gente precisa sim diminuir esse tipo de gasto.